Olá, galera, tudo bem com vocês? Professor Fabiano Leal, canal Ciência Sem Segredo, e a gente vai dar prosseguimento à nossa série de aulas sobre Reino Plantae. E nosso tema de hoje é sobre o último grupo de plantas a surgirem no planeta, que foram as angiospermas. Antes, peço que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações aí no sininho, siga a nossa página também lá no Instagram, Ciências Sem Segredo. Vamos lá, galera. Então, sem mais demora, vamos para a nossa aula de hoje. Então, angiospermas. Galera, olha só. As angiospermas, tá? Antes de mais nada, vamos ver o que significa, né, a partir do nome. O nome angio, eu tinha falado para vocês lá, né, há um tempo atrás, que angio significa saco. Esperma, nós falamos, né, quando falamos sobre gimnospermas, que o termo esperma significa sementes. Ou seja, um saco com sementes. Agora, que saco seria esse? Estou me referindo aqui, aos frutos. Então, se você abrir, por exemplo, um fruto, você vai ver que tem o que lá dentro? Sementes. Tá? E aí você tem vários tipos de frutos, tal, que isso é um tema para uma próxima ocasião, não para agora. Mas, de qualquer forma, saiba, toda planta que tem fruto faz parte do grupo das angiospermas. Além disso, as angiospermas vão possuir flores. E a gente sabe que as flores também, gente, é uma característica exclusiva das angiospermas. O que é que nós vamos ter, então? Qual a importância das flores? As flores têm uma importância muito grande na atração de agentes polinizadores. Então, tem a função de atração de atração de agentes polinizadores. Já os frutos têm uma importância muito grande para as angiospermas, que é de dispersão da semente. Dispersão das sementes. Ok, então, dispersão das sementes. Isso, gente, deu uma vantagem, essas duas características deram uma vantagem imensa às angiospermas. Apesar de terem sido as últimas plantas a surgirem no planeta, é o grupo que tem maior diversidade de seres e é o grupo que tem maior quantidade de seres. Se você observar ao seu redor aí, se você pode observar aqui, chego a apostar que mais de 90% das plantas que você vê ao seu redor faz parte desse grupo das angiospermas. Exatamente por quê? Porque você tem agora o auxílio, né, a ajuda dos agentes polinizadores para que leve os gametas masculinos, né, em direção à planta feminina, à flor feminina. Isso aumenta a variação genética dentro desse grupo. E também em relação à dispersão das sementes, né, que os animais comem esse fruto, comem a semente e normalmente vai para outros locais e pode defecar essa semente em outro local, fazendo com que essa planta surja em localidades mais distantes da planta mãe. Esses agentes polinizadores, o que a gente poderia destacar aqui, gente, como agentes polinizadores? Você tem aqui os insetos, são excelentes agentes polinizadores. Os insetos. Outros agentes polinizadores, você tem os morcegos. Outro agente polinizador que você pode ter aí, pássaros. E assim por diante. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os animais ajudam na polinização. Já nas gimnospermas, você pode reparar que não são os polinizadores, na verdade, né? Na verdade, a polinização é feita pelo vento e não por animais. E aqui também eu posso colocar, por que não? Os seres humanos.
né, também fazem isso. Principalmente para a seleção de flores, né, com características que eles julgam aí mais interessantes. Ok, gente. Então tá aí um grupo de agentes polinizadores. Devem existir outros, né, mas temos aqui os principais. Isso permitiu às plantas, como eu falei para vocês, terem uma maior diversidade. Tá? Então, é o grupo mais diversificado de plantas que existe aí, fazem parte aí desse grupo das angiospermas. Vamos lá, gente. O que foi que surgiu, então, de diferente das angiospermas em relação às outras? A presença do fruto. E o que seria esse fruto, então? O fruto nada mais é do que o ovário da planta desenvolvido. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá, uma imagem de uma flor, e eu vou detalhar essa questão do ovário e a posição dele, que você vai ver que tem tudo a ver com a formação do fruto. Então, recapitulando, o óvulo forma a semente após a fecundação e o ovário formará o fruto após a fecundação. Então, vamos lá. Nós temos aqui a representação esquemática de uma flor e aqui uma flor de hibisco, né? chamado também popularmente de rosa graxa. Olha só, gente. Nessa região aqui de baixo, deixa eu pegar uma cor diferente. Nessa região aqui de baixo, vou circulando, tá? Que essa região aqui de baixo é o receptáculo floral. Aqui é onde se inserem as pétalas e onde se inserem as sépalas e onde também são inseridos os órgãos reprodutivos da flor, tá? Ou da planta. Então, olha só, temos aqui as sépalas. Sépala, gente, tem uma função importante para a proteção da planta. Quando você vê um botãozinho de rosas, por exemplo, você está vendo ali a parte verde por fora, nada mais são do que as sépalas. E esse conjunto de sépalas nós chamamos de cálice. Então, vou colocar aqui, seria um cálice. Cálice, quando nós temos um conjunto de sépalas. Normalmente as sépalas são verdinhas. Tá? Você pensa em um botão de rosas fechado, você tem ali as sépalas. Mais para fora, quando a sépala se abre, o que é que ele vai expor, gente? Ele vai expor as pétalas. Então, as pétalas vão surgir. Aí você tem um conjunto, então, de pétalas. Nós chamamos de corola. Corola significa que tem cor. Corola. Então, a corola já vai ser o quê? Um conjunto de pétalas. E as pétalas, gente, por terem cor, são importantíssimos na atração de agentes polinizadores. Então, conjunto de sépalas, cálice. Conjunto de pétalas, corola. Estão aqui. Ok. Seguindo um pouquinho mais. Mais para cima, nós vamos ter agora as partes reprodutivas, propriamente ditas. Temos aqui a parte masculina, estou circulando aqui agora, uma delas, parte masculina. Essa parte masculina nós chamamos aqui de antera. A parte de cima, antera, e filete, a parte de baixo. Na antera é onde nós vamos ter a produção do grão de pólen. Tá? Então, na antera nós vamos ter a produção dos grãos de pólen, onde vão conter os gametas masculinos, que são as células espermáticas. Então, a antera, o conjunto de antera e filete, nós temos a parte masculina, que nós chamamos, então, essa parte masculina de androceu. Então, o que é que nós vamos ter? A antera
mais o filete. Isso, o conjunto, nós chamamos de estames. Ó, que vão ser, ó, formar o androceu. Já na parte feminina, temos mais estruturas. Se você for observar, temos aqui em forma de garrafinha. Nessa estrutura em forma de garrafa é a estrutura feminina. Temos aqui a célula feminina, reprodutiva feminina. Está aqui dentro. Vai ser a oosfera, que é o gameta feminino. Ao redor da oosfera, nós temos o óvulo, que depois que a fecundação ocorrer vai formar a semente. E ao redor do óvulo, nós temos o ovário, que vai formar o fruto. Então, se você for observar, ó, embrião, depois da fecundação, semente, óvulo, né, forma a semente, e o ovário, ao redor disso tudo, forma o fruto. Então, aí nós temos então a sequência de embrião contido na semente e a semente contida dentro de um fruto, nessa ordem. Essa estrutura toda nós temos aqui então, ó, um estilete. Esse estilete é essa região aqui, ó. Essa região é o estilete. E no estilete nós temos a parte de cima chamado estigma. O estigma, gente, é onde o grão de pólen chegará aqui para que haja a produção do tubo polínico. E esse tubo polínico, então, vai transportar o gameta masculino em direção ao gameta feminino para que ocorra a fecundação. E no estigma, normalmente, tem uma estrutura pegajosa para que o grão de pólen fique fixado a ele. Certo, gente? Então, na parte feminina, nós temos a chamada, então, de gineceu. O gineceu, então, é a parte feminina da flor. Aqui nós temos uma representação, uma estrutura chamada pedúnculo, que é a estrutura onde a flor se insere ao caule, as sépalas, repare aí, ó, verdinha, como eu falei para vocês, a estrutura verdinha. E a pétala, né, quando se abre, ou melhor, as sépalas, quando se abrem, expõe as pétalas que têm coloração, como eu falei para vocês, ó, as pétalas possuem cor. A parte feminina, nós temos aqui o gineceu, e nesse caso, grudado ao gineceu, nós temos aqui as estruturas masculinas, aqui, ó, que são, então, faz parte do androceu. Tudo bem, gente? Então, nós vimos aí a estrutura básica de uma flor. Para que isso? Para preparar para o ciclo de vida. Então, numa planta, aqui na angiosperma, nós temos o seguinte. Temos deixa eu botar uma cor melhor aqui. Começando então, né, por exemplo, da semente. Vamos lá. Começando aqui da germinação da semente, nós temos a semente vai germinar, vai formar aqui um esporófito, sim, essa parte aqui, folhas, caule e tudo mais. Do esporófito, algumas folhas irão se modificar e vai se transformar na estrutura reprodutiva, aqui, tá? Que é o gametófito, ou seja, a flor. A partir de agora, o que é que ocorre? Na flor, nós vimos lá nas partes, né, anteriormente, que tem a parte masculina, lá nos estames, né, onde tem a antera, lá em cima, onde aqui dentro teremos os grãos de pólen. E na parte feminina, normalmente existem flores hermafroditas, né, que tem parte masculina e feminina, como a gente viu ali na rosa graxa, na imagem anterior. E também nessa flor nós temos a parte feminina, lá com o óvulo e com a célula espermática, com a oosfera, tudo aqui dentro. O que é que ocorre, gente? Quando o grão de pólen é liberado e chega na parte feminina,
da flor, ele vai entrar, forma o tubo polínico e vai ocorrer a fecundação. Após a fecundação, isso tudo acontecendo aqui, gente, ó, na parte feminina da flor, ó, que tem forma de garrafinha. Tudo isso ocorrendo aqui. O grão de pólen chega, forma o tubo polínico e vai fecundar a oosfera que está aqui embaixo. Então, isso normalmente esse grão de pólen vem por quem? Por agentes polinizadores, abelhas e tudo mais. Tá? Beija-flores e assim por diante. Então, voltando. Quando o grão de pólen então, fecunda a oosfera, o que é que vamos formar aqui? Está aqui, ó, a formação do grão, ó, do tubo polínico. Bonitinho aqui, ó, mostrando para vocês. O gameta masculino, então, vai junto com o tubo polínico e vai finalmente fecundar, ó, a oosfera que está aqui dentro. Após isso, o que é que vai ocorrer? Vai ser formado na parte feminina da flor, começa o ovário primeiro. A união das células espermáticas, que é o gameta masculino, com o gameta feminino, que é a oosfera, ó, isso aqui vai originar o zigoto. Certo? E, posteriormente, esse zigoto vai se desenvolver e vai formar o embrião. Outra informação. Após isso ocorrer, o que estava aqui ao redor é o óvulo. Então, o óvulo, por sua vez, vai se transformar na semente. Isso na flor. O que estava ao redor do óvulo é o ovário. E o ovário, por sua vez, vai se transformar no fruto. Então, não é à toa que nós temos, vou colocar aqui em cima, semente, ó, fruto e o embrião dentro da semente. Quando você quer plantar fazer uma plantação de uma nova plantinha, você vai plantar a semente, que é o embrião dentro. Então, se você for reparar, dentro da semente tem um embrião, ao redor, protegendo esse embrião, tem a semente, e ao redor da semente tem o fruto. Então, embrião formado a partir da união dos gametas, está aqui. O óvulo se desenvolve ao redor do embrião, formando a semente, protegendo o óvulo ou protegendo o embrião, e o ovário se desenvolve e forma o fruto, que protege a semente. Tá? Então, essa é a sequência. Então, repare, toda flor fecundada forma o que, gente? Um fruto. Então, toda flor fecundada forma um fruto. Ok? Então, chegamos a mais um final da aula. E, mais uma vez, peço que você se inscreva no canal, ative as notificações aí no sininho para você receber em tempo real os vídeos que forem sendo postados e siga a gente também lá no Instagram. Beijão a todos. Quem gostou, indique para os amigos. Quem não gostou, indique para os... Quem gostou, indique para os amigos. Quem não gostou, indique para os inimigos. Um grande beijo e até mais.